Boa noite, galera. A gente tem conversado por aqui sobre algumas questões que acabam sendo comuns a todos nós. A gente conversou aqui no último bate-papo sobre Vedanta, né? Sobre esse corpo de conhecimento tão rico e tão bonito que nos ajuda nessa caminhada do autoconhecimento. E durante esse bate-papo eu mencionei a palavra Dharma, que é uma palavra comum no universo do yoga. Talvez você já tenha escutado isso anteriormente. A origem da palavra, a raiz da palavra Dharma, ela remonta à ideia de manter unido, manter coeso. Seres, pessoas, relações, manter uma ordem, o bem comum. Esse é o sentido da palavra. Mas o Dharma ele pode ser compreendido em duas esferas diferentes. O Dharma pessoal e o Dharma universal. O Dharma universal seriam todas as leis que tornam possíveis a existência humana. A lei da gravidade, a preservação das massas, as leis que regem as relações entre os indivíduos, né, que asseguram a harmonia nessas relações, por exemplo. O Dharma, esse Dharma universal, ele pode ser entendido e vivido através daquela máxima de não fazer com os outros aquilo que a gente não gostaria que fosse feito com a gente. Por mais clichê que isso possa parecer, é a ideia de você ter consciência das suas ações e agir como você gostaria que agissem com você. E quando a gente pensa nesses outros, né, quem são os outros? Não são só os seres humanos, os indivíduos, mas também o meio ambiente que está ao seu redor, os animais. É você expandir a sua consciência, você estar realmente atento a tudo que está ao seu redor. E quando a gente fala em Dharma pessoal, o chamado Swadharma, ele é referente aos papéis que a gente ocupa nessa sociedade. Cada papel que a gente ocupa acaba exigindo da gente uma determinada ação, um determinado comportamento, uma atitude específica. A gente é filho de alguém, a gente pode ser pai, namorado, namorada, empregado, empregador. E cada um desses papéis acabam demandando de você uma postura específica. Aquilo que você tem que fazer diante dessa sociedade, diante desses papéis, é o que a gente chama de Swadharma. E o grande X da questão aqui é que muitas vezes, né, e algumas vezes em geral, aquilo que você precisa fazer pode não ser exatamente aquilo que você gostaria de fazer. Às vezes, o seu dever, ele vai contra aos seus gostos, às suas aversões. Você, como empregado, por exemplo, tem que trabalhar, tem que produzir, e tem dias que você não está nem um pouco afim de trabalhar. Mas o seu dever, aquilo que você tem que fazer, é a produção, é o trabalho em si. Se você é um filho, é esperado que você cuide dos seus pais, que você dedique a eles alguma atenção, e provavelmente tem dias que você não está afim de ter esse comportamento. Da mesma forma, você, eu, todos nós, enquanto cidadãos, a gente precisa cumprir com os nossos direitos e deveres, a gente precisa agir de forma consciente, pensar na política e agir de forma ativa, né, e atuante nesse sentido, ainda mais nesse momento tão propício para essa conversa. Então, isso é o que a gente chama de Swadharma, aquilo que a gente precisa fazer diante dos diferentes papéis que a gente ocupa na sociedade. E eu acho que fica a questão aqui, por que a gente deve agir de acordo com esse Dharma, né? Tanto o Dharma universal, o bem comum, quanto esse Dharma pessoal, aquilo que precisa ser feito por cada um de nós, dependendo do lugar em que a gente se encontra socialmente. Por que seguir o Dharma? Por que agir de acordo com ele?